É bom nós estarmos reunidos. A igreja reunida é maravilhosa. Deus ele atua de uma forma tão poderosa, né? A Bíblia diz: onde tiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, eu estarei. Isso não significa que quando você está na sua casa, no seu quarto, aonde você estiver, ele também vai estar. Mas quando nós estamos reunidos, eu vou falar para vocês, é uma glória. Eu gosto muito de estar reunido com os irmãos, né? É bom demais para que junto, né, nessa unidade, Deus ama a unidade, e junto nós possamos nos alegrar nele. Amém? Irmãos, vamos continuar. Todo mundo já sabe onde eu vou ler, tenho certeza. Tenho certeza absoluta. Eu não preciso perguntar, porque eles já estão até abrindo. Ó. E glória a Deus. Exatamente, Apocalipse, capítulo 11, do 15 ao 19. Hoje é bem curtinho, não é muito comprido, porque a última vez que eu trouxe a palavra, eu falei sobre as 2 testemunhas, né, e a missão profética, e agora nós chegamos na 7ª trombeta, irmãos. Demorou um pouco, né? Porque do tempo que nós já estamos falando, da 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, depois vem um interlúdio, e agora nós chegamos aqui na 7ª trombeta. Até que, enfim, chegamos aqui. Glória a Deus. É a 7ª trombeta. Cristo reinará. E nós vamos entender um pouquinho sobre essa palavra do Senhor que diz, capítulo 11, versículo do 15 ao 19, a palavra vai dizer: o 7º anjo tocou a sua trombeta e houve fortes vozes nos céus que diziam: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Os 24 anciãos que estavam assentados em seus tronos diante de Deus prostraram-se sobre seus rostos e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor, Deus Todo-Poderoso, que és e que eras, porque assumiste o teu grande poder e começaste a reinar. As nações se iraram e chegou a tua ira. Chegou o tempo de julgares os mortos e de recompensares os teus servos, os profetas, os teus santos e os que temem o teu nome, tanto pequenos como grandes, e de destruir os que destroem a terra. Então foi aberto o santuário de Deus nos céus, e ali foi vista a arca da sua aliança. Houve relâmpagos, vozes, trovões, um terremoto e um grande temporal de granizo. Glória a Deus, aleluia por essa palavra. Chegamos na 7ª trombeta. A 7ª trombeta ela tem um significado muito grande para a humanidade, para toda a humanidade, mas principalmente para nós que somos os seus filhos cristãos, que servimos ao Senhor em espírito e em verdade. A 7ª trombeta, nós tivemos aí, né, estudamos sobre as 6 trombetas, e também nós tivemos aí o primeiro ai, o segundo ai e o terceiro ai. E esse aqui é o último ai, porque é a 7ª trombeta. É o que o 11:14 vai falar assim, para quem, né, lê o Apocalipse, diz assim: o segundo ai passou, né, nós falamos das 2 testemunhas, o terceiro ai virá em breve. Então, agora vem a 7ª trombeta, que é o último ai. E o que é que essa 7ª trombeta ela está anunciando? Primeiro, ela vai anunciar o terceiro ai. Segundo, ela encerra todas as oportunidades. Terceiro, nos leva à volta de Cristo. Então, ela é importantíssima para todos nós. Todos nós que temos as nossas lutas, nossas dificuldades, a nossa vida aqui terrena,
Em algum momento que você está passando por uma dificuldade muito grande, aquela uma que você fala, meu Deus, tem misericórdia de mim, porque está tão difícil, de repente você fala, ô Jesus, quando é que o Senhor vai voltar? Eu vejo, às vezes, nas redes sociais, aquelas notícias muito terríveis, horríveis, a gente lê e ouvir, e, às vezes, nos comentários está escrito assim, volta logo, Jesus. Eu não sei se você já viu esse comentário, mas eu já vi muito, volta logo, Jesus. Porque a humanidade, mesmo essas pessoas que estão afastadas de Deus, ou mesmo que ouvem falar de Deus, eles sabem que um dia o apocalipse vai acontecer e Jesus vai voltar. Independente, né, de povos, tem alguns que, claro, muitos povos e nações que ainda não conhecem, mas eu estou falando de nós brasileiros, a forma que nós lemos ali, sempre está falando, vem, e a igreja, qual a igreja que já não falou? Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Né? Almejamos pela volta, almejamos por encontrar o noivo. Quem não quer encontrar o noivo? Eu quero e sei que você quer. Bom, mas acontece que existe algo ainda que muitas vezes preocupa não só nós que somos cristãos e que estamos orando por aqueles que ainda não aceitaram Jesus. Por que nós pregamos o Evangelho? Por que você prega o Evangelho? Por que você anuncia por alguém que está ao teu lado? Porque você sabe que um dia tudo vai terminar e você quer a salvação. Você quer que as pessoas tenham um encontro com o Senhor. Mas o que acontece é que muitas pessoas hoje, elas estão vivendo como? Como se essa trombeta não fosse tocar. Tem pessoas que levam a volta de Jesus como uma utopia. Tipo, cara, isso não vai acontecer nunca, imagina, isso não existe. Mas vai acontecer, porque está escrito, e a palavra do Senhor é viva, eficaz, e ela até hoje, tudo que está escrito na palavra de Deus já se cumpriu e ela vai continuar se cumprindo. Então, as pessoas, elas estão vivendo como nos dias de Noé. Estão comprando, se casando, estão tendo as suas festas, estão vivendo do seu jeito, da tua forma de pensar. Não percebem que os dias estão se passando. Eles vivem em uma surdez muito grande espiritual, uma cegueira muito grande espiritual que tem tomado conta da vida deles. Por que a vinda do Senhor vai ser como nos dias de Noé? Porque nos dias de Noé é como agora. Noé está lá falando da justiça, está falando e construindo a arca. Mas quem foi que ouviu? Da mesma forma é hoje. Nós estamos anunciando, nós estamos proclamando, nós estamos abrindo os olhos dessas pessoas, mas poucos são os que ouvem, poucos são aqueles que estão com o coração sedento da palavra de Deus. Mas não é por isso que nós vamos deixar de anunciar que Jesus Cristo vai voltar, que a 7ª trombeta vai tocar e que Jesus Cristo vai tomar o reino e reinará para todo sempre. Tem pessoas que estão vivendo nessa vida, fazendo as suas escolhas, enganando-se a si mesmo, em torno das suas realizações. Não estão percebendo que o tempo está passando, que coisas que acontecem hoje não aconteciam antigamente. E os nossos olhos têm que estar em Cristo, porque Ele é o autor e consumador de todas as coisas. Aqui o texto vai falar, o 7º anjo tocou a sua trombeta e houve fortes vozes nos céus, que diziam, o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e Ele reinará para todo sempre. Essa passagem que fala que o 7º anjo, ele toca essa trombeta, é um dos pontos altos dessa mensagem, porque é uma mensagem que está se cumprindo nesse exato momento, uma mensagem que já foi falada desde muito tempo, e aqui ela está acontecendo. Então aí vai haver ali
as vozes dizendo: olha, o Cristo, aquele que morreu, aquele que ressuscitou, aquele que está conosco, agora ele vai voltar, chegou a hora dele tomar o reino, é momento de alegria. E para nós, que essa mensagem ela tem que fazer uma diferença, por quê? Porque nos lembra que nós somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. E essa é a herança que nós temos, é de estar nesse reino que nunca mais terá fim. Você faz parte de um reino que ele começa aqui na terra, mas ele é eterno e você continuará com Cristo por toda a eternidade. É de grande alegria ouvir que a 7ª trombeta vai tocar. É para alegrar o nosso coração. É para nós saber que essas dificuldades, as perseguições que nós enfrentamos todos os dias da nossa vida terrena, ela vai terminar, vai se passar, porque a vitória final é do Messias, é do Cristo, é daquele que venceu na cruz do Calvário e comprou a nossa vida com sangue precioso, e nós somos dele, a igreja é dele, e nós dizemos: Maranata, ora vem Senhor Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus, e ele reinará para todos sempre, e nós que somos os seus seguidores, nós participaremos dessa vitória, e é muito, nós não temos como mensurar essa alegria, de um dia contemplarmos Jesus como Ele é. Hoje nós contemplamos por partes, por algo que às vezes Deus mostra, pela palavra, por esse amor, mas um dia nós o veremos como Ele é. Quando a trombeta toca, há vozes no céu. Essas vozes são o quê? De júbilo, de alegria, porque o reino se torna de Cristo. Então, há uma extrema alegria no céu. Ele fala aqui: houve fortes vozes no céu que diziam. Há muita alegria nesse momento, irmãos. Uma alegria imensa que contagia. Porque chegou o momento do Senhor conquistar por completo o seu reino. Você pode falar assim: mas então Deus não está no controle de todas as coisas? Sim, Deus está no controle de todas as coisas. Ele nunca saiu do controle de todas as coisas. Mas nesse presente momento, nessa presente era, nesse período que nós vivemos, Ele permite uma relativa oposição à sua vontade. Ele gostaria que todos o obedecessem, mas isso não foi possível, porque nós sabemos que o pecado entrou no mundo. E, como diz Paulo lá em 2 Coríntios, no capítulo 4, versículo 4, ele diz: o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. As pessoas, elas estão cegas, elas estão obscurecidas, elas vivem sem perceber que existe um Criador, olham para tudo que Deus fez, mas elas estão vivendo, elas estão como se nada fosse acontecer. Essa frase, Deus deste século, o Deus deste mundo, o Deus deste século, vai indicar que Satanás ele tem uma grande influência sobre opiniões das pessoas, sobre metas das pessoas, sobre desejos de pessoas, sobre ponto de vista da maioria das pessoas. Abrange o quê? Filosofia, educação e comércios mundiais.
Nós vemos que a influência do inimigo sobre todo mundo, ela é muito grande. É uma forma tão grande que ele tem de sedução, que é impressionante como que as pessoas são induzidas. Nós vemos reinos, reis, nós vemos pessoas, nós vemos escolas com ensinos diferentes, com padrões diferentes, o mundo ensinando um padrão que não tem nada a ver com Deus. E vai se levantando cada ideia que você começa a falar assim, volta logo, Jesus. Porque a gente começa nem a acreditar que está acontecendo coisas que a gente ainda não tinha visto e nem ouvido, mas é chegado o dia da volta. Porém, todas essas coisas devem acontecer. É o que a palavra diz. Então, os pensamentos, essas falsas religiões no mundo, irmãos, as falsas religiões que estão enganando, estão sob o controle do inimigo. E surgiu do quê? A partir da mentira de Satanás, do engano de Satanás, da usurpação de Satanás. Ele foi induzindo as pessoas ao erro. Ele vai induzindo, ele vai levando a errar. E aí nós vemos tantas religiões, e vão falando uma coisa, e vão fazendo com que as pessoas sirvam a tudo quanto é tipo de deuses, menos ao Deus verdadeiro. Poucas as religiões, né? É hinduísmo, quantas religiões que você já ouviu falar, que fala de tantas coisas, mas poucos são aqueles que falam do Senhor, né? Graças a Deus que nós temos o cristianismo, que tem realmente crescido em muitos lugares. Deus levanta os seus profetas em todos os lugares, em todas as nações, sempre tem o enviado do Senhor para falar do amor de Jesus. O enganador, ele começou no Éden, nós já sabemos a história, enganando ali, ele já começa o engano no casal do Éden, e ele vem trabalhando sutilmente, de uma forma onde, quando nós lemos aí o Antigo Testamento, eu estava lendo o Antigo Testamento agora, que nós estamos na leitura bíblica, e quando nós passamos ali por juízes, enfim, os reis, gente, é incrível. Deus levanta um rei, daqui a pouco ele já está adorando outro Deus. Aí levanta outro rei, daqui a pouco o reino já está todo cheio de deuses estranhos, e Deus vai tendo uma paciência, e vai levantando outro rei, e chegou até nós, era da igreja, e nós estamos aqui. E quantos deuses estão nesse mundo por aqui, em todos os lugares, e nós estamos aqui proclamando a palavra de Deus. O enganador, ele em João 8,44, ele é chamado de pai da mentira. O pai da mentira porque é o mentiroso. Ele é o pai da mentira porque engana, porque consegue fazer com que as pessoas acreditam na mentira dele. Em João 12,31, ele é o príncipe deste mundo. Olha como ele é chamado, ele é o príncipe deste mundo. Efésios, ele vai falar, ele é chamado príncipe das potestades do ar. Aquele que agora atua nos filhos da desobediência. Ele tem vários nomes. O enganador, ele tem nomes e mais nomes, e nomes que vai dando para ele. Não tem um nome bom, é tudo. É enganador, é príncipe que engana, é de potestade do ar. Quanto engano que ele faz na vida do ser humano. E como que as pessoas vai escutando o que ele vai falando. E por que ele é chamado de príncipe? Príncipe deste mundo. Porque ele é um governante que possui poder de manifestar o mal no mundo. Porque as pessoas falam assim, nós cristãos, nós não temos que temer o inimigo.
De maneira nenhuma, porque nós temos o sangue de Jesus na nossa vida. Nós damos ordem a Ele e Ele cai por terra em nome de Jesus Cristo. Mas acontece que tem pessoas que não têm Jesus, são dominadas por Ele, porque querendo ou não, Ele tem poder de manifestar o mal, e Ele continua manifestando. E quando você lê uma reportagem, uma notícia, você vai ver a forma que ele faz, a forma que ele induz, e quando vê a pessoa já está fazendo aquilo que ele induziu a pessoa a fazer. Mas ele nunca será chamado de rei, porque rei só tem um, e o nome dele é Jesus Cristo, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Ele é um príncipe que nunca chegará um dia a ser rei. Vontade ele tem, de sentar na cadeira de Deus ele tem, mas ele nunca vai conseguir, porque maior é o Senhor, é o Deus que nós servimos, é Ele que é o Criador de todas as coisas. Embora Satanás ele tenha poder e autoridade no atual sistema mundial, porque nós sabemos que tem, e nós sabemos que ele vai fazendo da forma dele, uma coisa nós sabemos: o seu poder é limitado. Ele não pode fazer tudo o que ele quer. Ele só faz aquilo que ele tem o limite de fazer. A gente lembra quando ele chega para destruir Jó. Ele vem falando com Deus e Deus vai dando limites para ele. Até aqui você vai, daqui para lá você não vai. Então nós sabemos que Deus tem todo o poder. E ele é limitado. E esse limite dele também é temporário. Porque ele não vai ficar atuando para sempre na nossa vida, não vai atuar para sempre na humanidade, ele não vai ter esse poder para ficar fazendo para sempre, não, é temporário. Quando a 7ª trombeta tocar, acaba todo esse poder dele, porque o que a Bíblia diz é que Cristo vai tomar o governo por completo. É Cristo que vai reinar em sua plenitude. Porque às vezes a gente fala, mas por que Deus já não faz isso de uma vez? Porque Ele está dando oportunidade para que as pessoas se arrependam das suas más obras, dos seus pecados e da sua forma de viver. Muitas vezes uma vida depravada, uma vida errada, e Ele está dando oportunidade para cada um se arrepender. Mas o dia do Senhor, ele já se aproxima. O dia do Senhor logo chega. Não sabemos o dia, não sabemos a hora, só sabemos o que está escrito. O 7º anjo tocou a sua trombeta e Cristo, ele vem e ele toma todo o reino e ele reinará para sempre. Para Cristo reinar e tomar todo esse governo, ele vai ter que expulsar daqui Satanás, anticristo, a besta, falso profeta, a morte e todas as nações ímpias. Assim ele reinará com plenitude. Um reino de justiça e verdade. E não haverá mais opositores com as suas mentiras, com as falsidades, com as falsas ideologias. Porque o Deus de paz, é o que está escrito em Romanos, esmagará em breve Satanás debaixo dos vossos pés. É Ele que vai esmagar essa cobra, esse demônio, esse Satanás que começou essa guerra. Mas nós sabemos que Cristo é o vencedor, é Ele que vence. E nós que somos os seus filhos, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou.
Você é vencedor, irmão. Nós somos vencedores. A igreja, ela é vencedora, porque maior é o que está em nós do que o demônio que está no mundo, forjando mentira, fazendo com que as pessoas caiam em adultério, fazendo com que as pessoas roubem, fazendo com que as pessoas cometam homicídio e quantas coisas que nós ouvimos. Mas nós somos um povo salvo, remido e lavado no nome de Jesus. E nós aguardamos com grande expectação a volta de Jesus. Nós aguardamos o dia que o 7º anjo vai tocar a sua trombeta. E nós vamos falar: glória a Deus, chega ao fim as nossas dores, chega ao fim as tribulações, chega ao fim as doenças, chega ao fim os nossos choros, chega ao fim as nossas lágrimas. Nós não vamos mais ouvir essas notícias tão horríveis que nós ouvimos, essas barbaridades, quantas coisas contra crianças, quantas coisas. Pessoas que estão dentro de casa, entra um assaltante e vai fazendo, e vai matando, e vai assaltando, e vai levando embora o que a pessoa tem. Tudo isso vai acabar, irmãos. Tudo isso que atrapalha, tudo isso que nos deixa triste. Não vamos mais chorar por aquele que morreu, não vamos mais sentir saudade daquele que partiu. Não vamos mais nos entristecer porque aquele filho não quer voltar para a igreja. Não vamos mais nos entristecer por aquele marido que está traindo a mulher, a esposa. Por aquela esposa que deixou o marido e os filhos. Tudo isso vai acabar. Todas essas dores vai acabar, vai passar, porque a primeira ordem já se passou, a palavra de Deus diz, e vai vir novos céus e nova terra, aonde habita a justiça plena de Deus, e nós vamos andar em ruas de ouro, nós vamos contemplar a face do nosso Deus, e nós vamos entender o que é viver uma vida plena em Deus. Nós vamos entender o que é viver uma vida gloriosa que nós ansiamos, o nosso espírito almeja. Muitas vezes você está no seu quarto orando, gemendo, porque o crente, quando ele entra no quarto, ele começa a gemer, porque ele começa a clamar. Ele começa a clamar por nações, ele começa a clamar por governos, ele começa a clamar pelo filho, pela esposa, por aquilo que precisa de um acerto, de algo que Deus tem que fazer. E nós começamos: Senhor, que o Senhor faça. Pai, Espírito Santo, vem movendo, vem, move a igreja. Deus querido, convence esses pecadores. E nós começamos a orar, e o nosso espírito começa a queimar, e a nossa alma ao mesmo tempo, ela começa a ansiar pela volta de Jesus. E é assim que nós vivemos, irmãos. Mas um dia tudo isso vai acabar. Um dia nós vamos estar diante do Senhor. E não vamos mais lembrar em todas essas coisas, irmãos. Não vai ter mais choro, mas somente alegria. O texto diz que, aqui ele fala assim, em esse momento que entra aqui, ele fala assim, ó, o 17 fala assim: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso. Quando ele fala graças te damos, aqui entra um cântico de louvor, um cântico de agradecimento, um cântico de alegria. Graça nós te damos, Senhor, Deus Todo-Poderoso. Aí ele fala que és e que eras
ele vai falar isso. Isso aqui nos lembra muito aqui o capítulo 1, quando ele fala: eu sou o alfa, eu sou o ômega, diz o Senhor Deus, o que é, o que era e o que há de vir, o Todo-Poderoso. Se você ler o capítulo 1, no versículo 8, vai falar: eu sou o alfa, eu sou o ômega, diz o Senhor, o que é, o que era e o que há de vir, o Todo-Poderoso. Mas quando você lê aqui, você vai ver que ele fala assim: graças te damos, Senhor, Deus Todo-Poderoso, que és e que eras, porque assumiste o teu grande poder e começaste a reinar. Quando ele fala o que és, ali no capítulo 1, ele está falando da existência. Eu sou. Quando ele responde lá para Moisés: como é o teu nome? Moisés pergunta: eu sou. Se perguntar quem é que está mandando, eu sou o que és. Quando ele fala o que era, ele está falando antes de ser gerado. Ele fala aqui de uma pré-existência, antes de ser gerado, o que era. Mas aí ali no versículo 1:8, ele fala o que há de vir. Ele está falando da sua vinda. Então ele fala de existência, pré-existência e sua vinda. E isso refere-se à transcendência temporal e divina. Ele é eterno, fala de eternidade. Só que aqui a sétima trombeta, ele vai falar: o que és? Eu sou existência. O que eras antes de ser gerado. Mas aqui não fala o que há de vir, porque ele já está assumindo o seu reino. Ele já completa exatamente isso que estava escrito no capítulo 1. Ele está vindo agora, ele assume o seu reino com grande poder e começa a reinar em sua plenitude. E nós damos graças a Deus. Esse agradecimento é uma resposta à vitória de Deus sobre o mal e a sua manifestação de poder. Glória a Deus, porque o Senhor é fiel e verdadeiro. A sua palavra, ela se cumpre. A sua palavra é fiel. Fiel e verdadeiro é aquele que nos prometeu, e é por isso que nós cremos nele. A multidão reconhece que Deus é o único digno de louvor e adoração. É o único. E a vitória é de todos nós que cremos nele, porque é a nossa vitória. É a vitória da igreja. Quando a sétima trombeta tocar, nós vamos estar com o nosso coração transbordando de alegria. Glória a Deus por esse dia. Duas lições valiosas para aperfeiçoar as nossas orações quando nós lemos esse texto aqui. Acostumar a exaltar os atributos de Deus. Porque quando eles estão nessa celebração, nesse cântico, eles estão aqui exaltando os atributos de Deus. Quando é que você orou e você exaltou os atributos de Deus? Porque nós entramos diante de Deus: Senhor, eu tenho uma causa, Senhor, me ajuda, me resolve essa causa. Mas eles entram dizendo: graças nós te damos, ó Deus Todo-Poderoso. Então, acostume-se a ajoelhar, e quando você não tem o que falar, você fala: eu já orei por isso, já orei por aquilo, dobra o teu joelho, começa a exaltar os atributos de Deus. Exaltado é o Senhor. Vai falando dos atributos, do amor, da grandeza, da soberania, da santidade, e começa a exaltar. Você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida nesse momento, e agradeça e agradeça em todo o tempo, porque nós aprendemos isso nesse cântico, nesse momento de louvor e adoração. O capítulo 11, 17, ele vai dizer:
o 11:17, né? Aí ele vai falar, graças nós te damos, Senhor, Deus Todo-Poderoso, que eras, o que é, o que eu já expliquei. É um lembrete para nós, de que a vitória nossa, ela é certa. Não é uma coisa que foi falada, que estão pensando, talvez Jesus vem, talvez você vai, não sei. Será que realmente ele foi preparar? Não, ele foi preparar. A nossa vitória com ele... Irmãos, eu tenho uma certeza tão grande da vinda de Jesus, mas eu tenho uma certeza tão grande que, meu Deus do céu, eu falo, Senhor, só quero estar preparada para esse dia, para essa hora, para esse momento, que eu possa estar preparada. Porque quando nós lemos uma mensagem dessa, é para a gente fazer uma reflexão. Eu estou preparada para o toque da 7ª trombeta? Jesus, ele vem assumir o reino, e eu estou preparada para estar dentro desse reino? Eu vou estar lá? Eu vou estar com ele? Como é que está a minha vida? Como eu estou andando? Porque hoje já foi falado aqui, em obediência, em amor. Se eu amo, eu obedeço. Então, nós precisamos estar em obediência para que nesse dia nós possamos fazer parte desse grupo de pessoas que vai encontrar com o Senhor. E nós louvamos e bendizemos o nome de Jesus. E ele vai terminando dizendo assim, e iraram-se as nações, e veio a tua ira, e o tempo dos mortos, para que sejam julgados, e o tempo de dares o galardão aos profetas, teus servos, e aos santos, e aos que temem o teu nome, a pequenos e a grandes, e o tempo de destruíres os que destroem a terra. Nós vemos que para alguns vai ser uma maravilha, o toque da trombeta e a volta, mas para outros não vai ser tão bom, porque vai chegar a ira de Deus sobre nações, sobre povos que não aceitaram a Cristo, mas para a igreja, para aqueles que obedecem, a palavra de Deus diz que vai ter galardão. Então, para nós, é uma recompensa, é dia glorioso, é dia maravilhoso. As nações se iraram contra Deus. Isso aqui é uma referência à rebelião contra a autoridade divina. Nós sabemos, irmãos, que essas nações, ela tem sido uma constante na história humana. As nações, elas se revoltam contra Deus. As nações, os reis, os governos, eles usam leis que não são as leis de Deus. Eles levam o povo a tomar atitudes a respeito de coisas que eles impõem e que as pessoas começam a pensar, eu obedeço a Deus ou eu obedeço o que estão me falando? Porque Paulo, ele fala para nós, orar pelos governantes, orar pelos deputados, pelos reis, mas se eles têm uma lei que não está conforme a palavra de Deus, eu não posso obedecer essa lei, porque tudo que fere os propósitos, a palavra, os preceitos de Deus, eu estou indo contra Deus. Então, eu tenho que agradar a Deus e não a homens. Então, quando as leis que vêm de cima são leis que se opõem à verdade de Deus, eu vou ficar com a palavra de Deus. Por exemplo, tem países que têm aborto, tem lugares que já tem lugares que quer aprovar. Tem governo que aprova, mas o que a palavra de Deus diz para nós? Não, eu não vou ser a favor disso, porque a palavra de Deus diz para mim não ser. Mas tem pessoas que vai ser a favor. Mas nós que conhecemos a palavra, não, nós não vamos ser a favor disso. Então, nesse caso, eu fico com a palavra de Deus. Mas nós sabemos que essa ira das nações, ela está na terra desde que o pecado entrou no mundo, né?
E agora nós sabemos que Deus, ele vai ter um acerto com essas nações. E nós sabemos que isso vai acontecer ainda, e Apocalipse ali para frente vai falar sobre mais alguns temas a respeito disso. Chega esse momento da ira divina, né? Contra as nações e algumas coisinhas que tem aqui para frente no Apocalipse, quando a gente estuda. Mas agora eu quero que vocês observem o quê? Vamos ver a descrição que ele fala aqui, ó. Observemos as descrições dos que recebem o galardão. O que é galardão? Galardão é uma retribuição por algum serviço prestado ou por uma conduta adotada. O galardão é uma recompensa que Deus vai dar para o serviço que você está fazendo para Ele. Ah, mas é a salvação. A salvação, você vai ter a sua recompensa. A salvação tem lá a coroa da vida, aí a gente tem que falar sobre coroa, que eu não vou entrar aqui agora, mas aqui ele está falando sobre esse galardão. É uma retribuição sobre algum serviço prestado. Ele vai falar primeiro, e ele vai fazer uma seleção aqui. Ele vai falar aos profetas. Quem são os profetas? Profetas são os servos fiéis que revelaram, né? A gente vê muito ali no Antigo Testamento, os planos de Deus para os reis. Gente, quanto que os profetas ali, eles levavam a palavra de Deus, né? Para salvar os pecadores e também para castigar os rebeldes. Nós vemos Isaías, nós vemos Jeremias, Naum, quantos profetas que Deus teve ali, que teve coragem para chegar até um rei e falar: a ordem do Senhor é essa, a ordem do Senhor é aquela. E são profetas que tiveram coragem. E ele vai falar aos teus servos, né? A função principal de qualquer criatura é servir ao Criador. O servo, ele serve, ele obedece, ele faz aquele trabalho sem reclamar. Ele não pensa no valor que ele vai receber, porque ele sabe que o valor é a redenção que nós recebemos por meio de Cristo. Se eu estou aqui pregando a palavra de Deus, e se eu estou morando no Japão, não é porque eu quero, mas é porque eu obedeço. Eu talvez vou ter lá minha recompensa, mas eu estou obedecendo. Não me importa o que está me custando. A distância da minha família, a distância dos meus netos, a distância do meu pai, eu estou aqui, eu estou obedecendo. Não me importa. Eu sirvo a Ele, e é a Ele que eu vou obedecer, mesmo com lágrimas, irmãos, porque tem hora que a gente dobra o joelho, sobra só lágrimas, não tem palavras, mas eu sei que um dia tudo isso vai acabar, e até agora eu tenho que obedecer, porque ai de mim se eu não obedecer. Ele vai falar também aos santos. Aos santos, ele dá uma classificação: os santificados, purificados e justificados pelo sangue do Cordeiro. Porque só entra no céu os santos, os lavados, os remidos pelo sangue de Jesus. E ele vai falar: e aos que temem o teu nome. Porque tem gente que fala que teme ao Senhor, mas você sabe que ele não teme ao Senhor. Você olha para a vida da pessoa, você fala: mas como que faz aquilo? E o temor? A pessoa não tem temor, mas fala de Deus, fala palavras da Bíblia, cita versículos, mas não teme ao Senhor. Mas o galardão vai ser para os que temem o teu nome, para o servo fiel, que respeita profundamente o Senhor e age no nome dele. Esses são os que temem o nome do Senhor. E ele fala tanto aos pequenos como os grandes. A promessa da recompensa é para todos os fiéis. Pode ser para uma criança, pode ser para um jovem, não tem idade. Deus, ele é fiel e ele dá a recompensa para aquele que faz a sua vontade e cumpre. Então vem o galardão. Porque tem gente que às vezes está trabalhando para o Senhor, quer receber o galardão aqui, irmãos.
Quantas pessoas que saem da igreja porque falam, eu fui naquela igreja, mas eu não tive oportunidade. Eu fui naquela igreja, fiquei, mas nunca me chamaram para cantar. Eu fui lá naquela igreja, mas não sei o quê. E vai colocando desculpa, porque quer um cargo. Gente, mas igreja não é lugar de ter cargo. Igreja é lugar de chamado. É lugar daquele que Deus chama. Se Deus chama, você vai estar onde foi falado aqui hoje. Eu vou estar onde o Senhor quer que eu esteja. Se vai num lugar, não teve oportunidade, Senhor, muito obrigado. Obrigado por eu participar desse culto juntamente com os irmãos. Pode saber que a sua hora vai chegar. Se você foi chamado, o seu momento vai chegar e Deus vai te honrar e o nome dele vai ser glorificado. Mas tudo tem tempo, modo e propósito. E é assim que Deus faz. E o chamado tem uma coisa. Aquele que é chamado, ele sempre fala, eu não quero ir. Eu não vou pegar. Mas eu ir pegar o microfone. Não, eu não vou. Não, eu não quero. Mas tem os oferecidos que quer. Ele quer estar na frente. Mas Deus, ele chama. Ele dá oportunidade para quem ele quer. E na hora certa, a pessoa vai ser honrada. Porque o Senhor, ele honra o crente fiel. E para terminar, então foi aberto o santuário de Deus nos céus. E ali foi vista a arca da sua aliança, houve relâmpagos, vozes, trovões, um terremoto e um grande temporal de granizo. E aqui se encerra essa parte da 7ª trombeta. Quando João, no capítulo 4, o céu foi aberto, e Deus chama João, fala, João, vem para cá. E a partir do capítulo 4, João, ele está vendo as coisas que Deus está mostrando e ele vai registrando. Até agora é tudo que ele está registrando. Nós já estamos no 11, ele está registrando o que Deus falou. Um servo fiel. Um servo que foi chamado por Deus, está lá na ilha de Patmos, está ali passando por dificuldade, não tem nenhum holofote sobre ele, ele não tem um microfone na mão, ele não tem pessoas aplaudindo ele, não, ele está ali em trabalho, sendo humilhado, mas quando ele vai colocar a cabeça dele no travesseiro não, porque nem tinha, mas quando ele vai dormir, ele vê as coisas do céu, porque a intimidade é grande, o que vale mais na nossa vida é a nossa intimidade com Deus, porque Deus revela para nós os segredos. Olha quanta coisa que Deus revelou para João. Por que escolheu João? Porque talvez se escolhesse alguém que quisesse se aparecer, imagina se naquele tempo tivesse um Instagram, ele ia estar na ilha de Patmos. Gente, estou aqui numa live, falando para vocês, aqui direto de Patmos, que eu estou começando a escrever coisas que o Senhor está me mostrando. Não ia ser nem revelação, porque o povo já ia ficar sabendo de tudo. Mas não, João está ali quietinho, escrevendo aquilo que o Senhor ia mostrando. E olha que preciosidade que nós temos de revelação da palavra de Deus. E quando ele termina, porque ele começa o capítulo 4 e ele começa a descrever coisas que ele viu. E ele termina com uma vista do santuário aberto no céu. Nós sabemos que esse santuário que ele vê aqui, esse é o verdadeiro. Esse é o original. Esse aqui não é aquele que Deus mostrou para Moisés e Moisés construiu, parecido com o do céu, porque ele teve a visão e fez, com cópias, tudo certinho, que, a gente não sabe como que era, mas pela descrição, maravilhoso e lindo. Mas esse que ele vê é o verdadeiro. Foi vista a arca da sua aliança. Aliança, oh Deus de aliança, que fez aliança com todos nós, que fez aliança na cruz do Calvário conosco. E ele representa a presença de Deus entre o seu povo e a aliança com Deus. É isso que nos aguarda, é
isso que nos espera, e é por isso que você hoje veio aqui, porque você faz parte desse povo que vai morar no céu. Você vai ver todos esses acontecimentos. Ah, mas e se eu morrer? Nós estaremos com o Senhor, porque da mesma forma que Ele foi, Ele virá nos buscar. Nós um dia seremos arrebatados, um dia estaremos com Ele, e quando Ele tocar a 7ª trombeta, nós vamos fazer parte de tudo isso, e nós continuamos dizendo, ora vem Senhor Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus, e que a igreja do Senhor continue posicionada, irmãos. Nós temos que estar posicionados numa posição que ninguém tire os nossos pés que estão firmados em Cristo Jesus. Porque o inimigo, a cobra, a serpente, ela quer tirar você da posição que você já alcançou em Cristo Jesus. Quando nós alcançamos alguma coisa em Cristo, ela quer chegar e tirar aquilo que nós já alcançamos. Não deixe Satanás roubar a tua paz, não deixe roubar a tua alegria, não deixe roubar os teus dons, não deixe roubar os teus ministérios que Deus deu para você, não deixe tirar nada daquilo que Deus já te deu, porque é teu, e os dons que Ele deu é a habilidade dEle em você, é o poder dEle trabalhando em você, para que o nome dEle seja glorificado e exaltado através da sua vida. Você é filho de Deus, amado do Senhor, e nós juntos vamos receber o galardão em nome de Jesus. Aleluia. Vamos agradecer ao Senhor. Aleluia, Jesus. Tu és fiel, Senhor, Tu és fiel, Tu és maravilhoso, Tu és grande, Tu és poderoso, a Tua palavra é maravilhosa, o Senhor é o Deus de paz, que em breve esmagará Satanás debaixo dos nossos pés. Nós somos a igreja do Senhor, estamos aqui reunidos no poder, é no poder do Espírito Santo. Nós não nos reunimos em vão, só para passar uma tarde, porque se fosse assim, seria muito vazio, seria muito estranho, mas nos reunimos porque a sua presença é real, o Senhor é verdadeiro, o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que nós pedimos e pensamos. Querido Deus, nós sabemos que um dia a trombeta vai tocar, meu Pai, e nós, Senhor, queremos estar preparados. Pai, nos prepara, Senhor, nos dá força diante de situações, nos dê força, meu Deus, porque é tão difícil caminhar, meu Pai querido, que tem dia que a gente fala, Senhor, me dá graça para me levantar, para me enfrentar o que me espera, meu Deus. Senhor, dá resistência no corpo, Pai, dá saúde no corpo dos teus filhos, da tua igreja. Pai, nós estamos em uma guerra travada contra o inimigo das nossas almas. Nós sabemos que ele vem, Senhor, disfarçado, mas vem. Ele vem de uma forma ou outra, mas ele vem para paralisar, para colocar medo, para desanimar, para dizer que nós não vamos conquistar, para dizer que nós não vamos alcançar a coroa que nos espera, a coroa da salvação, a coroa da vida, meu Deus. Mas o Senhor é poderoso para fazer muito mais. Pai, nós oramos por essa obra, nós oramos por esse ministério. Meu Deus, eu oro por cada irmão que está nesse ministério participando, meu Deus, que tem vindo, que tem buscado, que tem orado, que tem
se levantado e se posicionado, meu Deus, em todos esses anos, sem desistir, meu Pai. Quantas dificuldades, meu Deus, quantos problemas, Senhor, quantas lutas, meu Deus. Nós sabemos, Pai, quantos altares a deuses falsos está levantado nesta nação, meu Deus. E nós passamos, Pai, por eles sem poder fazer muita coisa. Mas o Senhor é Deus, o Senhor está levantando um povo, meu Pai. As nossas orações é que vai mover esses falsos santuários, meu Pai. É a igreja que não pode parar, meu Pai. É a igreja que tem que ser relevante, é a igreja que tem que crescer, meu Senhor. Pai, dá crescimento em todos os âmbitos, meu Pai, principalmente o crescimento espiritual, meu Deus, para que nós não venhamos ser enganados, meu Deus, mas que nós possamos ser fortalecidos no poder da graça do Senhor Jesus. Querido Deus, continue com a igreja do Senhor, continue ministrando nos corações, continue curando as enfermidades em nome de Jesus Cristo, continue fortalecendo cada irmão, para que eles não desistam de te servir, para que eles não desistam de orar, para que eles não desistam, Senhor, de pedir por aquela causa, meu Pai, porque o Senhor está respondendo causas aqui, meu Pai. O Senhor está trazendo a resposta. Está no silêncio, está tudo quieto, está tudo parado, parece que não está nada acontecendo, mas diz o Senhor: eu estou movendo, eu estou trabalhando, a minha mão se manifesta, o meu poder age. Aquieta o teu coração, pare de questionar, pare de falar, pare de murmurar, apenas diga obrigado por aquilo que o Senhor já fez. Não desista da sua missão, não desista do teu chamado, não desista de adorar, não desista de clamar, porque os dias são maus, as notícias que chegam são horríveis, mas o Senhor é fiel e levanta e cumpre o que prometeu, e você é mais que vencedor, porque o Senhor é que te prometeu, e Ele é fiel, e Ele te levanta nessa tarde e te diz: eis-me aqui, clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes, coisas grandes e firmes que não sabes. Choramai derambarabachei. Orabachou. A Espírito Santo, a Espírito Santo que move, meu Pai. Oh Senhor, como o Senhor é bom, meu Deus, como o Senhor faz coisas grandes que nossos olhos não estão vendo, meu Deus, como que o Senhor vai operando na nossa vida de uma forma tão intensa que a gente não vai percebendo, meu Deus. Oh Jesus, a tua palavra diz: clama a mim, e nós aqui estamos reunidos nessa tarde, Senhor. Ninguém veio aqui, Senhor, para descansar, meu Deus. Cada um que saiu da sua casa, Pai, saiu com esforço, Senhor. Trabalharam ontem, Senhor. Passaram a tarde trabalhando. Quantos, meu Pai? Cansados, Senhor. Que hoje eles podiam falar: eu vou dormir, eu vou descansar, porque amanhã tem outro trabalho. Mas eles estão aqui, Senhor, porque são escolhidos, meu Deus, para uma obra, Senhor. São esses que, Senhor, vão receber a recompensa do céu, Pai. É eles, Senhor, que vão estender as mãos naquele grande dia e vai dizer: Senhor, eis-me aqui, Senhor. Eu te obedeci, meu Pai, mesmo naquelas horas
que eu não tinha condições, meu Pai. Aqueles momentos, meu Deus, que eu coloquei o meu joelho. Aqueles momentos, Pai, que a dor era tão intensa, Senhor. Ai, Espírito Santo, que ouve com gemidos e transmite com gemidos inexprimíveis as nossas orações. Aquele momento de dor, aquele momento que disseram para você que você não ia conseguir. E você se colocou de joelho com aquelas palavras no seu ouvido que dizia: você não é nada, você não vai conseguir, você não vai chegar a lugar nenhum, você não é ninguém nessa terra. E você dobrou o teu joelho mesmo sem força para falar nenhuma palavra, porque não tinha palavra mais nos seus lábios. Mas saíram cânticos de adoração naquele momento. Saíram cânticos, porque não restavam mais palavras. Aí você começou a adorar. Você começou a louvar na sua dor e na sua aflição. Esse é o galardão que você vai receber nesse grande dia. Desses momentos de choro, desses momentos de sofrimento, que só o Senhor é que sabe quem é que passa nesses momentos, meu Deus. Os homens não vão te compreender nesse momento de choro. Muitas vezes o teu marido, a tua esposa, ninguém vai compreender aquele momento só seu e de Deus. Mas o Espírito do Senhor, o Deus verdadeiro, Ele te ouve. Há uma conexão com o céu nessa tarde aqui, irmãos. Há uma conexão direta com Deus nessa tarde. Há um mover do Espírito de Deus. Há um mover do Senhor sobre a igreja. Há o Senhor derramando bênçãos. O Senhor está fortalecendo corações. O Senhor está fortalecendo para você não desistir, para você não retroceder, para você não olhar para trás, para você não olhar para os dias tristes, para você não olhar para os dias de lamento, mas para você olhar para Ele e dizer: Senhor, Tu és o Deus Todo-Poderoso, que assumiste o teu reino com poder e glória, e eu faço parte desse povo que é lavado e remido no sangue de Jesus. Oh Espírito Santo, aleluia.